Boa tarde a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o batismo. Na minha caminhada cristã, muitas pessoas têm me perguntado sobre o batismo. Pergunta como o batismo salva, por que eu devo ser batizado? O batismo, cada uma denominação que você passa, você deve ser batizado. Então é disso que nós vamos falar um pouquinho hoje, louvado seja Deus, para trazer um pouco de luz a esse tema chamado batismo. Bom, de acordo com o nosso Jaziel Guerreiro Martins, em seu livro Manual de Celebrações de Ministro, ele traz umas informações importantes para nós, falando a respeito do batismo. Os ritos de iniciação e purificação são antiquíssimos, bem antigos, sendo comuns a praticante de todas as religiões. Então, todas as religiões têm a sua forma de batizar, sua forma de crença. Nas religiões primitivas, acreditava-se que a água envolvia alguma espécie de vida, principalmente no caso de águas que emanam do solo e se movimenta sob a forma de ribeiros ou de rios. Na religião dos gregos, encontramos muitas alusões poéticas e tais crenças. Na Índia, as águas do santo rio Ganges são especialmente valorizadas como purificadoras. No culto de Ísis, o rio Nilo figurava de forma proeminente e suas águas eram levadas até mesmo para países estrangeiros, com o propósito de servirem em ritos religiosos. Os antigos teutones e celtas tinham ritos de iniciação e purificação que envolvia o elemento água, muitos antes do cristianismo chegar em suas terras. Não se deve, entretanto, considerar tais cultos de ritos iniciatórios pagãos como antecedente do batismo cristão. Então, como nós vemos aqui, para cada uma religião há um rito de batismo. Mas no cristianismo nós temos algumas recomendações. Vamos ver aqui as recomendações baseado em Marcos 16, verso de número 15. Quero falar um pouco dentro da nossa crença do cristianismo. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso de número 15. E nós vamos entender por que nós nos batizamos e também batizamos pessoas. Marcos 16, verso de número 15. Isso foi Jesus ensinando aos seus próprios discípulos. Está assim escrito: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O que é que nós entendemos a partir desse texto? Louvado seja o nome do Senhor. O batismo é para quem crê. As pessoas que se batizam sem crer, essas pessoas costumam se batizar por onde passa. Você está entendendo? As pessoas que se batizam sem crer, sem saber o porquê está se batizando, costuma se batizar por onde passa, porque cada segmento tem a sua doutrina. Mas aquele que crê verdadeiramente na palavra de Cristo e submete a Cristo e o ensinamento da sua palavra, porque crê em Cristo, ele submete a palavra de Cristo e se batiza. Louvado seja Deus. Conforme está aqui no texto. Quem crê e for batizado será salvo. Então o batismo é para aqueles que crê em Jesus.
é para aqueles que creem no Evangelho. Eu estou falando do cristianismo. Do cristianismo. Louvado seja Deus. Você pode me perguntar e dizer assim, pastor, se o batismo é para quem crê em Jesus, por que que Jesus se batizou? Ele cria em quem? Jesus, quando foi indagado por João, vamos para a Bíblia? Vamos lá para o Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 3, verso de número, louvado seja Deus. Nós vamos ver Jesus ali no Rio Jordão, quando João Batista estava batizando os seus discípulos, e Jesus, ele se apresentou no meio, na fila para ser batizado. E você vai ouvir a resposta do próprio Jesus, diz, porque João também não queria batizar Jesus, não. João não queria. Jesus disse, tu vens a mim, sou eu que careço de ser batizado. Ou seja, João estava reconhecendo que ele era o pecador, e Cristo não, entenda, louvado seja Deus. Por isso mesmo, que João disse assim, tu vens a mim, sou eu que careço de ser batizado por ti. E assim está escrito, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João veste de pele de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era de carfanhotos e mel silvestre. Então saíram a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e era por ele batizado no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então veja bem, o batismo que João Batista ele batizava era o batismo de arrependimento, ou seja, ninguém que não se arrependeu dos seus pecados deve se batizar, ainda que creia em Jesus. É necessário crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados para que seja batizado. Então, João Batista, ele batizava o batismo do arrependimento. Agora veja aqui o que está escrito, versículo 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, dizia-lhe, raça de víboras, porque esses fariseus e saduceus, eles não acreditavam em Cristo. Por que eles estavam ali para ser batizados? Então João chama eles raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Ou seja, as pessoas que são submetidas ao batismo devem passar por esse processo de arrependimento de pecados. Então, se alguém não se arrepende dos seus pecados e se batiza, é só um banho. Então essas pessoas costumam mudar facilmente de igrejas, porque são como pedras que são movidas dos lugares que não cria limo. Então toda pedra que tanto que muito se move não cria limo. Então essas pessoas que vivem trocando de religião como se troca de roupas, não tem firmeza em si mesmo, por isso onde chega são induzidas a se batizar. Aí tem pessoas que já se batizou mais de 5 vezes. O que é isso, pastor? Isso é falta de ensinamento, isso é falta de obediência à palavra de Deus. São pessoas que não têm firmeza na sua fé, naquilo que confessa. Porque uma vez que eu confesso a minha fé em Cristo e aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, e me arrependo dos meus pecados, e obediência a Cristo, eu me submeto ao batismo, porque o batismo é uma simbologia que o homem, no ato do sepultamento, ele está morrendo com Cristo e ressurgindo para viver uma nova vida, segundo a vontade de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, ele prega lá em 2 Coríntios 5,17, dizendo que quando alguém está em Cristo,
é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Então a gente precisa ter consciência para esse ato do batismo, para a obediência, louvado seja Deus, a Cristo, louvado seja Deus. Então ele comenta, o apóstolo João aqui, o profeta, ele continua dizendo, João Batista, versículo 9, e não comeceis a dizer entre vós mesmo, temos por pai Abraão, porque eles se apegavam, os fariseus, os escribas, se apegavam à promessa de Deus feita a Abraão, porque eu vos afirmo que desde as pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então veja bem, até mesmo para aqueles que são batizados, se não produzir bons frutos, será cortado. Tem muita gente que foi batizada e está sendo cortado. Versículo 11 ele diz, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, se referindo a Cristo, cuja sandália não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, João está dizendo que Jesus, ele tem um batismo da purificação com fogo. Ele batizava com água para a remissão do pecado, e Jesus, ele ia batizar com o Espírito Santo e com fogo para a purificação. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 13 ele diz, por este tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo, eu é quem preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Então a pergunta, por que então que Jesus se batizou? Para cumprir a justiça de Deus, louvado seja Deus. Então tudo que tinha sido dito pelos profetas precisava se cumprir. Para que a Bíblia seja a palavra de Deus, é necessário que tudo que foi dito por meio dos profetas e por meio do próprio Cristo se cumpra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Já em Efésios capítulo 4, verso 5, convido aí você a abrir a sua Bíblia, Efésios 4, verso 5, está escrito o seguinte, louvado seja Deus, Efésios 4, verso 5. Tem pouco tempo que alguém me fez uma pergunta a mim, dizendo, pastor, é certo uma pessoa ser batizada, troca de igreja e é batizado? E a resposta está na Bíblia, louvado seja Deus, que está escrito assim, louvado seja Deus. Vamos ler a partir do versículo 4 para que todos entendam. Efésios 4, verso 4. Há um só corpo, há um só Espírito, como também foi chamado em uma só esperança da vossa vocação. Versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Então veja bem, aqui não há distinção nem de gregos e nem de gentio, é para todos. Há um só Deus, um só batismo, um só corpo. Então se você entende que você, olha só, se a sua confissão de fé é esta, você crê em Deus, amém,
Você crê no nascimento de Jesus virginal, que Jesus também é o Filho de Deus? Amém. Você crê na pessoa do Espírito Santo? Amém. Você crê que Jesus é o Senhor, Filho de Deus, que foi crucificado em uma cruz, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras? Amém. Se você crê desta forma, e você foi batizado em cima dessa sua fé, dessa sua confissão, então você não precisa mais ser batizado em lugar algum. Porque o Deus da Bíblia é um só. Ah, pastor, mas em outro lugar ensina diferente. Existem várias traduções da Bíblia e as pessoas às vezes traduzem a palavra do seu modo, do seu jeito. Mas está escrito aqui, está muito claro, que só existe um só batismo. Um batismo consciente. Um batismo segundo de João, de arrependimento. Uma crença verdadeira. Então quem decidiu, entregou sua vida a Cristo, crê na palavra, crê em Deus, crê em Jesus, crê no Espírito Santo, louvado seja Deus, se arrependeu dos seus pecados, deve obedecer a Cristo e cumprir as suas duas ordenanças. Primeira, o batismo, e segundo, junto com os irmãos, a Santa Ceia. Louvado seja Deus. Então, o batismo deve ser feito com consciência. Louvado seja Deus. Olha só, neste livro aqui de Jaziel Guerreiro Martins, ele também diz o seguinte: não existe nenhum motivo para se duvidar que o batismo efetuado pelos discípulos de Jesus era idêntico ao batismo de João, dando a entender que os batizados tornavam-se parte de um novo movimento religioso, rejeitando a apostasia que se manifestava dentro do judaísmo. No entanto, o batismo cristão praticado pela igreja possui significado e aspecto diferente do batismo de João, pois foi instruído por Jesus momento antes de subir às alturas. Louvado seja Deus. Então veja bem aqui o que é que o autor está dizendo aqui. Eles aqui também, a origem do batismo cristão, João Batista imergia os convertidos no Rio Jordão como sinal de arrependimento e identificação com o novo movimento religioso. Marcos 1, 4, 5. João lançou mão da ideia do batismo de prosélitos. Os judeus criam que os pagãos ficavam livres da identificação com a idolatria e o paganismo através do batismo. O batismo não é para isso. Um gentio convertido ao judaísmo emergia-se em água para indicar a purificação da idolatria, enquanto dois oficiais judeus ficavam do lado de fora do recinto fechado com cortina, recitando passagem da Torá, ou seja, o Pentateuco. Isso significava que dali em diante o batizando estava assumindo a obrigação de obedecer à lei. Isso na lei. E no Evangelho, o batizando precisa obedecer a Cristo. Então, uma vez, meu amado amigo, minha amada amiga, você que vai me ouvir, uma vez que o seu batismo é consciente, que você passa por um período de estudo para você saber o que você está fazendo, você não precisa mais ser batizado, você deixando uma igreja. É interessante que se você foi batizado em uma religião, que você, com uma religião, mas de uma forma consciente, você crê, é a sua crença, louvado seja Deus, que você deve permanecer. Então, muitos se ficam trocando de religião como se troca de roupa. Olha só, se você crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, então você não precisa, louvado seja Deus. Uma vez foi batizado conscientemente, você não precisa mais ser batizado. Porque se você, todo lugar que você for, você precisa ser orientado, ser batizado novamente, então você está dando sinais que você não, o seu batismo não foi de uma forma consciente, que você viu os outros sendo batizados, desejou também ser batizado e se batizou de uma forma inconsciente. Não, o batismo
deve ser feita de uma forma consciente. Você precisa saber por que você está sendo batizado. Uma vez a sua fé sendo confirmada por meio do batismo, então não há mais necessidade de você se tornar a batizar. Eu espero ter contribuído de alguma forma para você por meio desse tema do batismo. Quero pedir a você que se inscreva no meu canal da YouTube, é canal com Pastor Jogo da Velha, Gerri Adriano Souza, Jerri Adriano Souza. Ative o sino em todas, curta o vídeo que é muito importante, louvado seja Deus. Há uma meta a cumprir, chegar a 1000 inscritos no canal para eu ter acesso a pregar ao vivo pela YouTube. Eu gostaria muito que Deus me concedesse esta oportunidade. E se você tem também esta consciência, você estará se inscrevendo agora mesmo e também compartilhando o vídeo com outras pessoas, pedindo também para se inscrever no meu canal e me dar esta força. Eu vou ficar muito grato e Deus vai lhe abençoar maravilhosamente a sua vida. Olha, eu quero te desejar uma boa tarde, fica com Deus e que Deus em Cristo te abençoe agora e sempre. Amém.